gente abre essa edição com a tragédia em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 14 pessoas morreram no deslizamento de uma encosta e os bombeiros encerraram as buscas depois de retirar os últimos corpos dos escombros na madrugada de hoje. Narayana Borges está lá no local desde cedinho, acompanhando o trabalho neste domingo, né, Nara? Bom dia, conta pra gente. Você já mencionou que ainda há risco de desabamento aí no Morro da Boa Esperança, mesmo sem chuva no momento, né? Oi, Cecília, mais uma vez bom dia para você e muito bom dia para os nossos assinantes. Eu conversei mais cedo com um representante da Defesa Civil, foi essa informação que ele passou, que a área ainda é muito perigosa, há risco, por isso um monitoramento constante, 24 horas, tanto com homens aqui da Defesa Civil e também com o uso de um drone, exatamente para sobrevoar a área. Nesse momento, trabalho intenso agora das equipes da Prefeitura, fazendo a retirada dos entulhos, da terra, caminhão o tempo inteiro aqui, os carrinhos de mão, homens trabalhando a todo momento e todo... Você até desculpa aqui, gente, a movimentação, porque é um entra e sai de carros, de veículos aqui, muitas pessoas trabalhando. E tudo que é encontrado no meio desses escombros, desses entulhos, o Corpo de Bombeiros e os funcionários da Prefeitura estão entregando para a Associação dos Moradores. Então, documento, celular, tudo está sendo entregue aqui na sede da Associação de Moradores. A gente vê que a movimentação aqui é muito intensa, a Defesa Civil segue aqui na área, o Corpo de Bombeiros também está aqui trabalhando, porque apesar das buscas terem sido encerradas, eles estão aqui monitorando, acompanhando o trabalho da Prefeitura e, claro, por conta do risco, né? E claro, eu conversei mais cedo com o Coronel Sarmento, ele é o subchefe do Estado-Maior de Bombeiros, ele informou que se alguém, né, der falta ou reclamar da falta de algum parente, eles estão aqui exatamente para atender essas pessoas. A gente tentou mais cedo conversar com alguns vizinhos aqui que também trabalharam como voluntários durante toda a madrugada. A gente lembra que foram 24 horas de buscas exatamente aqui. Voluntários muito emocionados, vizinhos muito emocionados, porque são pessoas que conheciam essas vítimas, né? Então todos muito emocionados, nem todos quiseram conversar com a gente, só disseram que estavam bem abalados, tentando entender o que tinha acontecido aqui e de alguma forma encontrar um conforto e uma resposta para tudo isso que está acontecendo. Está todo mundo muito cansado, né? Principalmente esse pessoal que trabalhou como voluntário. Aqui as equipes já tiveram aqui a rendição também dos bombeiros para fazer esse trabalho. E agora essa questão, a liberação aqui da rua, isso aqui é uma rua onde essa pedra caiu, essa encosta deslizou, é uma rua, então interditou a passagem aqui. Eles agora vão fazer essa limpeza para a liberação dessa rua. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, vai ter uma coletiva de imprensa. Aqui eu perguntei aos assessores de imprensa que estão aqui acompanhando o nosso trabalho e para dar qualquer tipo de apoio, com relação ao número de famílias que tiveram que sair das suas casas, casas interditadas. Todas essas informações eles disseram que vão dar daqui a pouco, às 11 da manhã, numa coletiva de imprensa. A gente, claro, segue aqui acompanhando, a gente lembra que as doações são muito importantes, né? Com relação a alimentos não perecíveis e produtos de higiene, a escola que está recebendo essas doações disse que já recebeu bastante material e que agora precisa de material descartável. Copinhos, talheres, pratos e guardanapos, exatamente para poder servir a comida para essas pessoas que tiveram que deixar suas casas e vão receber essas doações. Só reforçando o endereço da escola, gente, a Escola Municipal Francisco Portugal Neves, que fica na rua 14, sem número, em Piratininga, em Niterói. A gente conversou mais cedo, como eu disse, com o Coronel Sarmento. Vamos ouvir um trecho da entrevista dele. Nós já encerramos as buscas, fizemos um trabalho investigativo, né, desde ontem, onde parentes, possíveis vizinhos pudessem informar as pessoas que estavam desaparecidas. E aí é feita uma estratégia com uma montagem de croquis, as casas afetadas, relação nominal de todas as pessoas desaparecidas e assim nós batemos uma por uma, após reencontrada todas essas e reconhecimento. Até o momento, 24 horas após o início das buscas, não existe mais nenhum reclamante, não existe mais parentes, vizinhos, enfim, assistentes sociais. Nós encerramos as buscas, mas mantemos equipes no local. Estamos numa área de muito risco, onde a pedra descolou, existe ainda um matacão lá em cima que está bastante perigoso. A Defesa Civil do município de Niterói está fazendo as avaliações, já isolou e interditou algumas residências, então o local ainda é um local de risco.
Como vocês ouviram aí, o Coronel Sarmento falou, o trabalho não para, ele continua, tanto é que as equipes do Corpo de Bombeiros aqui estão acompanhando o trabalho das equipes agora da Prefeitura, equipes que vieram limpar aqui a área, tirar os escombros, a terra também. Só para atualizar o número, gente, são 14 pessoas mortas e 11 feridos. A maioria foi levada para o Hospital Azevedo Lima, que fica em Niterói. E só reforçando o que o coronel disse, esse trabalho aqui dos moradores, dos vizinhos, foi muito importante, né? Principalmente do pessoal do Programa Médico de Família, né, da Secretaria de Saúde, porque eles conseguiram, através de um croquis, uma espécie de planta onde ficava cada casa. Então, os assistentes sociais já tinham ali o número certinho de casa que ficava ali naquela área e quantas pessoas tinham naquela casa. Então, isso ajudou demais no trabalho de resgate, porque fica mais rápido, fica mais fácil para localizar onde poderia ter uma vítima. Então, além do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, esse trabalho dos voluntários, da Cruz Vermelha, foi muito importante durante todo esse trabalho, Cecília. Agradeço a Nara pelas informações e aqui no estúdio, Gustavo Cunha Mello, especialista em análise de risco, para conversar um pouquinho com a gente sobre o que a gente viu. Infelizmente, a gente vê mais um episódio, é uma cena muito repetida e, apesar de o Morro do Bumba, em Niterói também ter 8 anos, parece que ainda é muito recente, muito vivo na nossa memória tudo que aconteceu ali, Gustavo. A gente já falou muito ontem durante a nossa programação, hoje também já falamos bastante, então vamos olhar um pouquinho para frente. A gente ouviu ali Coronel Sarmento mencionando que ainda há risco de desabamento, é um terreno ainda muito instável. A movimentação está muito grande ali para o risco de instabilidade que ainda tem a região? O próprio trabalho com máquinas, né, também faz isso. Quando você tira o entulho, há uma nova acomodação de terreno, então a área ainda é de risco. Se voltar a chover, agrava essa situação, então essas pessoas não podem voltar para lá, elas têm que ser removidas, desalojadas para uma outra área que se promova onde elas possam residir até que algumas obras de contenção eventualmente venham a ser feitas para que elas possam, infelizmente, voltar. O ideal é remover essas pessoas da área de risco, todas. Não ter ninguém ali. Assim como toda e qualquer área de risco. A área de risco não pode se residir. O Brasil tem que entender que as pessoas que estão em área de risco, elas estão apenas esperando a aleatoriedade meteorológica de um dia chover muito sobre aquela área e eles vão sofrer o mesmo que aconteceu aqui, o mesmo que aconteceu na região serrana, no Bumba e em diversas outras partes do país. A área de risco não pode se residir. Como eu tenho um problema do déficit habitacional muito grande, é muito difícil, quase impossível, você remover todas as pessoas de área de risco e colocá-las num lugar adequado. Então a solução paliativa seriam as sirenes, as NUDEC, com treinamento e tal, para enquanto mas o objetivo tem que ser sempre remoção. Primeiro ponto. Segundo ponto, não deixar crescer a área, quer dizer, nem verticalmente, nem horizontalmente, ou seja, eu tenho que minimizar a quantidade, o adensamento populacional nessas áreas de risco para não assistir mais do mesmo. Gustavo, a gente vê que é uma área que tem bastante mata ali. Mais cedo a gente conversava com outro professor e ele falava que a mata é fundamental para dar estrutura para o solo, mas ali a gente vê que só a mata não é suficiente, é exatamente a ocupação desordenada. À medida que essas ocupações vão sendo feitas, o que dá para fazer de imediato para evitar esse tipo de acidente? Olha, a engenharia tem soluções, como você colocar fundações, estaqueamento de uma unidade habitacional, por exemplo, na rocha. Isso é caro? Você perfurar, só que isso é extremamente caro. Às vezes até não é possível, mas na maioria das vezes é. Então é possível construir? Desde que você tenha uma série de estruturas. Só que é tão caro que isso não vai acontecer. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, o que é possível fazer de forma paliativa, que é a sua pergunta. O que é possível fazer? O que é possível fazer é criar uma NUDEC. O que é uma NUDEC? Núcleo Descentralizado de Defesa Civil. Quando você tem uma tragédia num município ou no estado, como aconteceu em 2011, como aconteceu em outras épocas de chuva 2010, muito forte. 2011. Diversas épocas que aqui no Rio tiveram enchentes, que inundaram a cidade, árvores caíram e tal. A Defesa Civil tem que trabalhar em vários pontos da cidade ao mesmo tempo. É impossível ela dar atendimento rápido a todas as comunidades. O que é feito?
A exemplo do que acontece na indústria, né? A profissionalização da brigada tem a brigada de incêndio numa indústria, teriam brigadas nas comunidades que são chamadas de NUDEC, Núcleo Descentralizado de Defesa Civil. Só que essas pessoas, além da sirene, a sirene é uma ferramenta que ela dispara e as pessoas ficam antenadas, sabem por onde vão andar, estão em treinamento anual, tem equipamento, tem maca, tem lanterna, tem a disposição da população de sair desses lugares. Os voluntários, né? E tem para onde ir, não é sair para ficar na rua. Ah, não, saia da sua casa. Para ir para onde? Para a rua? Para ficar na chuva com a sua família, com criança, com um idoso? Não é assim, né? Você tem que ter um ponto de referência para onde as pessoas vão caminhar. Isso acontece no Chile, isso acontece no Japão, por exemplo, em terremoto. Tem um terremoto, as pessoas sabem para onde vão. Elas sabem a rota por onde vão e para onde vão, até passar o terremoto. Então, a mesma coisa aqui. Quando tem uma chuva forte, as pessoas teriam, por exemplo, pluviômetros, que podem ser até artesanais, para trabalhar os pluviômetros, as pessoas saberem ler, saberem se preparar e saberem para onde ir. A NUDEC seria um paliativo. O ideal é sair da área de risco. Mas enquanto não sai, você teria essas soluções. O estado do Rio de Janeiro, infelizmente, descontinuou isso tudo. Tem lugares que a sirene já não funciona, treinamento anual não existe, material, voluntário. Né, esse é o problema. Tomara que a gente não veja isso se repetir tão em breve assim. Agradeço demais pela participação e pelos seus esclarecimentos aqui com a gente nessa manhã de domingo.